Olá, a Universidade Franciscana anuncia nesta quinta-feira os aprovados no vestibular de inverno da Universidade Franciscana. Daqui a pouco, o Universo Acadêmico traz as últimas informações que antecedem a divulgação do listão. O programa também vai debater o ensino à distância, modalidade que vai oferecer 2 cursos de graduação no vestibular de 2019. E a modalidade que mais cresce entre os cursos de graduação no Brasil é o primeiro assunto do Universo Acadêmico. Uma previsão da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior aponta que até 2023 o Brasil terá mais alunos estudando por meio da internet do que em salas de aula. Seja pela praticidade, seja pelo alcance, o ensino à distância conquista cada vez mais os estudantes que exigem flexibilidade de horários. Para debater o ensino à distância, o Universo Acadêmico recebe 3 professores da Universidade Franciscana. Eles já estão conosco aqui no estúdio. Começo apresentando a professora Thaís Machado Lopes. Seja muito bem-vinda, professora, que é coordenadora de Educação à Distância aqui do UFN. Tudo bom, professora? Tudo bem, agradecemos a oportunidade. Nós é que agradecemos a sua presença também. Estendo esse agradecimento ao professor Yuri Lamel Marques, que trabalha aqui no curso de jornalismo, é professor do curso de jornalismo, mas também está envolvido nesse processo de educação à distância. Tudo bom, professora? Tudo bem, obrigado pelo convite. Também agradecemos. E também estendemos esse agradecimento à professora Janilce Nunes. A professora Janilce é diretora, né, professora? Vou pedir novamente, uma dificuldade tremenda para gravar. Diretora de ensino, acertei? Correto. Isso. Diretora de ensino aqui da UFN. Seja muito bem-vinda ao Universo Acadêmico. Pessoal, a gente está falando de educação virtual, a gente está falando, né, de ensino à distância. E logo na abertura já do Universo Acadêmico eu já trazia essa previsão para 2023, né? A gente tendo mais alunos estudando pela internet do que de forma presencial. Eu começo colocando como debate para nós 4 aqui no programa. Como é que vocês observam essa questão do ensino à distância? Humaniza, desumaniza, aproveita a tecnologia, é um caminho sem volta, ou seja, é um caminho irreversível. Como é que a gente pode contextualizar mundo, século XXI e a educação à distância? Começo com a professora Thaís. Rogério, na minha opinião, com certeza é um caminho sem volta. Nós caminhamos para um futuro, a tendência é que a gente não faça mais a diferenciação entre modalidade à distância ou modalidade presencial. O que nós temos é educação, é ensino. Então, as pessoas aprendem de diversas formas, nos mais diversos lugares, e usamos a tecnologia no nosso dia a dia. Então, por que não usar a tecnologia para aprender, para a educação? Sim, tem mais aqui aproveitamento. Professor Yuri, o professor trabalha muito, acompanha muito essa área da tecnologia, esse desenvolvimento, né, que começou de uma forma até mais intensa, principalmente a partir desta segunda década do século XXI. Claro que já vinha, de certa forma, talvez vou usar uma expressão engatinhando ainda aqui no Brasil, né, no início desse século, mas se tornou de forma mais intensa a partir dessa segunda década. É um caminho irreversível, professor. Aproveitar a tecnologia para estudar, para se informar, não tem mais como voltar àqueles modelos antigos, né? Com certeza. Na verdade, nós temos aí já uma história longa da internet, dos computadores. A internet tem desde os anos 60, correto. A web, as páginas desde 1991, né? Os computadores pessoais, eles começaram a se popularizar ali no início dos anos 2000. Só que nos últimos 5, 6 anos a gente está vendo aí um movimento drástico para um caminho traz ainda mais a tecnologia para a nossa vida, né? Que são os dispositivos móveis conectados na internet. Então, hoje em dia, qualquer jovem, qualquer adulto tem um mini computador no seu bolso, super potente e conectado à internet. Sim. Então, acho que a gente tem que se apropriar disso, nós, né, profissionais da área da educação, e é o que a gente está tentando fazer na educação à distância. Então, eu acho que realmente é um caminho sem volta. As pessoas, elas estão conectadas e a gente tem que aproveitar essa estrutura, essa infraestrutura para a educação. Sim, já que o professor falou dessa questão do celular, dá para dizer que ele é hoje o caderno nosso lá, antigamente? Eu, particularmente, pessoalmente, acredito que sim. Eu já vejo, a maioria dos meus alunos, eles nem trazem caderno para a sala de aula, eles anotam no celular, eles tiram foto. Se eu escrevo alguma coisa no quadro, né, eles tiram foto e mandam por e-mail para eles mesmos. Então, acredito que sim, é o novo caderno. Sim. Professora Janilce, se nós levarmos essa questão da educação à distância para a graduação, como é que a professora observa esse avanço, principalmente relacionado a cursos de graduação, seja a partir da Universidade Franciscana, ou seja a partir de um contexto nacional, onde cada vez mais os alunos buscam a internet para estudar, ao invés de estar em uma sala de aula?
E como o professor Yuri disse, né, que os alunos hoje eles já utilizam as tecnologias na sala de aula. E por que não nós, professores, não utilizarmos a tecnologia para ensinar? Então é um grande caminho, tem um potencial gigantesco para a gente estar desenvolvendo metodologias ativas que envolvam as tecnologias digitais para ensinar. Sim. E eu aproveito para mostrar na tela, então, todas as unidades de educação à distância oferecidas pela Rede Scalifra. A gente vai dar uma olhadinha, então, na tela aqui. Olha só, a gente tem aqui, né, em Cruz Alta, Santa Maria, Bagé, Pelotas e Canguçu, no Rio Grande do Sul, Guaíra, no Paraná, Dourados, no Mato Grosso do Sul e também Brasília, no Distrito Federal, né? E o EAD vai estar presente em todos esses polos, é bom que se diga isso, né? Sim, correto. É a expansão das nossas atividades, né? Rogério, os polos de educação à distância da Universidade Franciscana são as escolas de educação básica da Rede Scalifra. Perfeito, que nós temos inclusive imagens já delas aqui numa segunda tela, nós estamos mostrando elas aqui, ó. Cada uma delas, professora, por favor, pode continuar. São escolas com excelente infraestrutura física, tecnológica, de pessoal. Então, esse é um dos nossos grandes diferenciais. Nós temos os mesmos princípios, os mesmos valores franciscanos. Então, nós entendemos que, dada essa excelente infraestrutura física, tecnológica e também a diversidade de materiais, a qualificação dos professores que estão elaborando o curso, os nossos cursos possuem um grande diferencial. Sim. Se nós pegarmos, né, e avaliarmos justamente a questão das regiões, está muito bem distribuído, né? Centro do Brasil, o Rio Grande do Sul com praticamente em todas as regiões com uma unidade, né? Nós temos também, então, no Paraná, né? Temos também em Mato Grosso do Sul, então está muito bem distribuída, né, essa questão. Eu quero agora mostrar uma outra tela para vocês, passado essa situação, que toca na questão da educação à distância, no ensino à distância no Brasil. E a gente tem hoje, pessoal, olha só, 44% dos estudantes de graduação estão escolhendo o ensino à distância na hora de uma formação acadêmica. Apenas 7% dos estudantes hoje no Brasil rejeitam a modalidade à distância, mas muito mais por conta da dificuldade em lidar com a tecnologia. Como é que vocês analisam esses dados aqui? Como é que é para vocês receberem? E acredito que talvez vocês até já sabiam, já tinham acesso a essa informação. Como é poder analisar um mercado da educação em que se abre, onde quase metade dos alunos hoje estão procurando justamente esse método? Eu acho que é importante deixar claro que a EAD ela é uma modalidade que é mais apropriada para alguns estilos de ensino, né, de aprendizagem. Perfeito. Então, é bom deixar claro que a EAD ela não está substituindo o presencial, não é uma substituição, ela está complementando aí, né, as formas de ensinar. Então, para algumas pessoas é mais apropriada aprender à distância, são pessoas que às vezes trabalham o dia inteiro, ou que tem família para criar, ou até que prefere ter interações via computador, tem gente que é assim. Assim como também vai ter gente que vai rejeitar, porque tem gente que prefere estar num lugar físico e conversar com a pessoa presencialmente. Então, a EAD é mais uma opção de aprendizagem. Sim. O professor acredita que em um determinado momento ela não vai substituir o método, digamos, tradicional, aquilo que a gente já acompanha nas últimas décadas, enfim. Isso é um tipo de debate que tem faz tempo, não só na educação, em várias áreas. Na nossa área, no jornalismo, por exemplo. Correto. Né? Quando surgiu a TV, falaram, vai acabar o jornal impresso, vai acabar o rádio. E mais de 50 anos depois eles estão aí. Né? Por quê? Porque eles complementam, né, este conjunto de possibilidades de se obter informação. Né? Sim. Professoras, como é perceber essa quantidade toda de gente procurando hoje a educação, o ensino à distância aqui no Brasil? Perfeitamente natural, na minha opinião. A educação à distância não é algo novo, ela vem desde o início do século XX, final do século XIX. A professora Janilce pode falar depois sobre isso também. Eu me lembro que eu cresci vendo meu pai estudando em educação à distância, nessa modalidade. Então ele chegava do trabalho, ele lia os polígrafos, os materiais, fazia as atividades e mandava pelo correio, e depois vinha o certificado. Então, essa memória positiva e agradável que eu tenho me faz acreditar muito nessa modalidade como uma forma um instrumento de democratização do ensino superior, da educação superior.
O ensino à distância, ele traz flexibilidade de tempo, permite novas metodologias, novas estratégias, novas formas de ensinar e aprender. Sim. E é por isso que eu sou uma entusiasta dessa modalidade. Sim, uma incentivadora. Se a gente fosse falar um pouquinho dessa história, então, do ensino à distância, professora, como é que a gente poderia colocar isso? Lá no século XIX já há esse registro, já um pouquinho, início do século XX, né? Os registros, na verdade, eles estão justamente com esse exemplo que a Thaís trouxe, né? Que antes se fazia a educação à distância via correio. Os cursos eram, e daí nós temos vários exemplos de cursos que as pessoas recebiam os materiais em casa, trabalhavam e enviavam para as escolas profissionais, porque eram cursos profissionalizantes. Sim. E foram desenvolvendo, e com o avanço tecnológico, foram agregando tecnologias digitais para chegar até onde a gente chegou hoje. A partir disso, as universidades foram se desenvolvendo e também criando graduação nesta modalidade. E a gente percebe assim, que tem muitas vezes um grupo de pessoas que escolhe a educação à distância, muitas vezes até já fez uma graduação e deseja fazer uma segunda graduação. Ou aquele profissional que precisou, não pôde fazer a graduação naquele período tradicional da sua faixa etária, e ele precisou trabalhar, mas gostaria de voltar aos bancos escolares, mas não tem tempo e não tem condições, então ele opta, né? Então é bem como o Yuri e a Thaís falaram, um perfil muitas vezes diferenciado desse estudante que escolhe essa modalidade. Sim, eu aproveito justamente para perguntar para vocês exatamente isso. Se a gente fosse traçar um perfil de quem procura essa modalidade de ensino, é justamente quem daqui a pouco, de fato, já fez uma graduação e busca uma segunda ou busca uma especialização, ou como o professor Yuri colocava há pouco, geralmente é uma pessoa que precisa de uma flexibilidade maior de tempo, e a partir dessa flexibilidade ela procura essa alternativa de em casa mesmo, né, buscar uma atualização. Esse é o principal perfil hoje. A gente teria uma faixa etária, não sei se vocês têm algum estudo, alguma coisa, e se nós pegássemos estatísticas referentes à UFN, né, tem uma faixa etária que procura ou não? Nós estamos lançando a EAD com cursos de extensão. Sim. Nós estamos observando que as inscrições o interesse é muito grande, está até superando as nossas expectativas, a procura pelos cursos. E como são cursos de extensão, todas as idades, todas as faixas etárias, pessoas fora da cidade de Santa Maria, também dos nossos polos. Então são tanto professores da educação básica, professores da educação superior, como estudantes procurando reaproveitar essa carga horária como atividade curricular complementar. No geral, nós vemos que o aluno que procura educação à distância é um aluno que precisa de flexibilidade de tempo, geralmente é o estudante trabalhador, né, ou trabalhador estudante, e também é um estudante que tem um perfil, tem muita disciplina, autonomia para estudar à distância. E entra, eu acho que naquela questão da maturidade, né? Sim. É um aluno, digamos, mais preparado, de certa forma, até para questionar o professor, até para buscar o conhecimento de uma maneira onde daqui a pouco aquele aluno recém-saído do ensino médio talvez não tenha ainda muito essa experiência, né, de buscar e tudo mais. Até porque existe esse mito de que a educação à distância seria mais fácil. Ao contrário, o que a gente vê é eles falando que foi muito mais desafiadora a educação à distância, né? Porque ela exige um pouco mais da gente por uma série de razões. Uma que nós não temos, às vezes, assim, pessoas do nosso lado para fazer uma parte do trabalho, por exemplo. Isso é uma coisa comum. Na educação presencial a gente sabe, né? Que às vezes em grupo cada um faz uma parte. Ali não tem como. Sim. Ali a gente consegue até ter um tipo de controle sobre o que o aluno faz, né? Outro que a gente oferece muito material complementar e os alunos eles tentam ler e consumir esse material complementar, que é bastante material, né? Até para preencher essa ausência do professor, né, físico ali. E só antes a gente está falando de alguns perfis, tem um perfil que a gente objetiva alcançar, que é um dos objetivos da educação à distância de modo geral, que é aquele aluno numa cidade onde não há a presença de uma grande instituição de ensino de qualidade, como a UFN, né? Então, os polos é uma forma de criar capilaridade
uma forma da instituição alcançar lugares que não possuem uma instituição como a nossa. Sim, né? atingir regiões onde muitas vezes o ensino, ele de certa forma ainda, o ensino superior eu me refiro, de repente ele ainda é um pouco distante da realidade de algumas comunidades. Isso. Né? Se nós pegássemos também e analisássemos alguns outros fatores, e daqui a pouquinho eu vou tocar nessa questão da tecnologia, mas ainda dentro do perfil assim, é bom ou é ruim a gente não ter uma faixa etária definida, principalmente para o professor que trabalha? Porque eu acredito, por exemplo, o professor Yuri é um que daqui a pouco vai trabalhar nessa questão, professor. Bom ou ruim nós não termos uma faixa etária? O quanto é democrático a gente ter alunos das mais variadas faixas etárias daqui a pouco em uma mesma disciplina, em um mesmo curso? Como isso se democratiza o conhecimento? Na verdade, é uma situação complexa analisar isso, porque nós temos algumas variáveis diferentes. Por exemplo, nós temos públicos que podem ser mais velhos, porque são aqueles que trabalham, que têm família para criar, então eles precisam de uma modalidade mais fácil no sentido assim de gerenciar, né, mais flexível como o EAD. Por outro lado, nós temos também a possibilidade de oferecer essa educação para mais jovens pelo fato de que eles são mais apropriados em relação à tecnologia. Eles conseguem utilizar melhor, de uma forma mais fácil, as tecnologias emergentes, por exemplo. Então, eu acho que a EAD ela consegue ser atrativa para ambos os públicos, ambas as faixas etárias. Né? Sim. Porém, essa diversidade traz uma riqueza incrível, porque o trabalho da educação à distância é criar comunidades que sejam compartilhadas com diálogo e com interação entre esses pares. Quando eu digo entre os pares, são os acadêmicos, né, juntamente com os tutores, professores, e esse diálogo a partir de uma temática, a partir de um assunto. E daí essa realidade dessas pessoas com faixas etárias diferentes trazem uma riqueza, um pensar, um refletir sobre um ponto de vista ou um lugar que um grupo ou outro desconheça. E por isso a riqueza de ter uma diversidade na faixa etária ou de ter uma diversidade na questão de espaços da onde eles estão, os diferentes polos, Sim, enfim. Isso tudo. Essa interação traz uma riqueza Sim, muito exatamente. grande. Todos esses tópicos que estavam sendo falados, a gente tem na próxima tela com estatísticas. Ó. E aí a gente tem aqui cerca de 840 mil estudantes hoje matriculados em todo o Brasil, 67% deles com mais de 30 anos de idade, né, 83% empregados, né? Isso é muito interessante, é um dado extremamente importante trazido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. E na próxima tela a gente tem aqui, que é o que eu também quero questioná-los, antes da gente já propriamente falar da tecnologia, da importância dela. Para 2023, 51% dos estudantes estarão no EAD. Isso é uma projeção, não que isso vá se concretizar. Será que a gente consegue concretizar isso mesmo aqui no Brasil, hein? Eu acho que o Brasil é um bom espaço para isso, porque é um país em desenvolvimento, ou seja, nós temos ainda problemas na infraestrutura, inclusive na parte da educação. E é por esse motivo que eu faço essa pergunta, professor, né? A Exato. gente sabe que a tecnologia ela supera muitos obstáculos, mas há alguns que ela infelizmente ela ainda não rompe e talvez ela nunca vá romper. Uma delas é essa questão da infraestrutura. Né? Mas eu acho que a tecnologia, até ao contrário, talvez no Brasil, ela consegue dar conta do que o poder público não consegue, ou do que o empresariado também não consegue. É uma coisa que, inclusive, está acontecendo muito na África. Eu já vi algumas pesquisas demonstrando que em alguns países da África, por exemplo, muitas famílias não tiveram acesso a computador em casa, né? Coisas que os países desenvolvidos tiveram, e pularam direto para a geração dos celulares, ou seja, famílias que de não ter nada passaram a ter celulares com conexão à internet, ou seja, esses aparelhos móveis, eles são uma forma de democratizar a tecnologia, porque eles são, de certa maneira, mais baratos do que lá nos anos 90 ou no início dos anos 2000, uma família ter um computador, por exemplo, com internet. Perfeito. Então eu acho que isso está acontecendo no Brasil. Nós temos aí cidades onde a internet banda larga não tinha alcançado ainda, mas agora com a internet móvel as pessoas conseguem ter acesso à internet, né? Sim. Então a EAD é uma forma até de democratizar, eu acredito que sim. Legal, muito bacana. Agora falando especificamente da UFN, da Universidade Franciscana, o que vem por aí, professor, em termos de novidades, cursos oferecidos, enfim, modalidades?
Nós estamos num momento muito importante da educação virtual aqui da UFN. Nós recebemos o credenciamento em EAD no dia 1º de março desse ano e lançamos a EAD através de 15 cursos de extensão. A professora Solange já esteve aqui falando deles. Perfeito. Né? Então, são 15 cursos que estão organizados em grupos. O primeiro grupo tem 5 cursos e as inscrições vão até 31 de julho agora, né, nesse mês. Até o final desse mês. Depois, para os outros grupos, as inscrições serão em agosto. Então, é aberto para toda a comunidade, para os nossos estudantes, para professores, enfim, né, para quem tem interesse em aprender um pouco mais desses assuntos. Nós também vamos lançar um edital de especialização Lato Sensu, agora, já na semana que vem, para especialização em ensino de humanidades, voltado para a área de humanidades, para professores de geografia, história, e também para quem tem interesse, né, no tema. E também uma especialização em ferramentas de gerenciamento ambiental, nessa área de licenciamento ambiental. Sim. Posteriormente, vamos lançar também 2 graduações em AD, Geografia e Pedagogia, e a professora Janilce pode falar um pouco mais sobre isso. Era exatamente isso que eu ia perguntar à professora Janilce. Nós teríamos, muito provavelmente, para o início de 2019, professora, a oferta de 2 cursos de educação à distância a partir de um processo seletivo, é isso? Isso, exatamente. Nós abriremos um processo seletivo, um vestibular, então, para o início de 2019. Nós ainda não temos uma data que a gente possa divulgar, mas temos uma previsão para esse período. Após a reunião do Conselho Universitário, nós vamos divulgar a data especificamente que ocorrerá esse vestibular geral e também vestibular agendado que nós vamos trabalhar. Recuperando, os cursos oferecidos serão Geografia, Geografia, né? E Pedagogia. E Pedagogia. Essa reunião do Conselho que vai definir muito provavelmente a data, essa oferta deve acontecer nos próximos meses, é isso? Sim, sim. A data ainda não foi definida, mas quem, por exemplo, pretende, né, se inscrever, é importante que fique muito e muito atento e acesse o site, né, universidadefranciscana.edu.br, para sempre ficar atento e poder buscar essas informações. Para fechar esse nosso bate-papo, pessoal, eu queria falar um pouquinho da tecnologia. E aí é imprescindível a participação do professor Yuri, né? Sempre muito presente, sempre muito bem informado nesse contexto todo. Professor, nós já passamos, eu diria assim, de um momento da humanidade em que o caderno ele começa a ficar um pouco de lado e cada vez mais ser aproveitado o telefone celular, o tablet e tudo mais. Será que a gente vai viver uma época pós isso? Eu diria pós telefone celular, pós tablet? O que vem por aí, professor, e que pode ser aproveitado na questão da educação virtual? Claro que se eu tivesse a resposta para isso, eu estaria agora lá na Califórnia, dando consultoria, né, a grandes empresas. Mas, com certeza, o celular ele é uma fase que provavelmente vai ser passada. Assim, ela vai ser superada, né? Já existem aí alguns experimentos, né? Mas o que o mercado aí está apostando eles chamam de wearables. Wearables são vestíveis, né? São computadores vestíveis. Nós temos aí alguns experimentos, começamos com o óculos, né? O Google lançou um óculos uma vez. Não deu muito certo, mas foi fundamental para se criar tecnologias derivadas daquilo ali, né? Por exemplo, hoje está testando aqueles óculos de realidade virtual, por exemplo, né? Nós temos também os relógios que conectam na internet, já estão sendo vendidos há alguns anos. Então, eles estão experimentando outros wearables. E a ideia é tentar agora pesquisar formas de interagir com esses wearables, né? Com esses vestíveis, de uma maneira agradável, uma maneira que não exija muita habilidade, né? Então, por exemplo, a gente pode já conversar com o celular, isso já é uma realidade, embora ainda há alguns problemas nessa conversa, às vezes ele não entende muito bem o que a gente fala, né? Sim. Mas este aqui é o caminho. Daqui a pouco a gente vai estar interagindo entre nós aqui sem precisar de uma câmera, por exemplo. Como? Não sei muito bem, mas já estão surgindo aí algumas possibilidades. É porque a evolução não para, né? Essa questão da tecnologia, ela está sempre em um ritmo muito acelerado, né? Nós já vínhamos de uma era onde o caderno, o livro, ele era imprescindível, né? Para a educação, e nós passamos a caminhar para um momento em que isso começa a ficar um pouco de lado
e outras tecnologias acabam substituindo, né? Eu diria assim, o caderno, o livro e tudo mais. Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês aqui no Universo Acadêmico, falando sobre essa questão da educação virtual, do ensino à distância. É muito importante que as pessoas fiquem atentas e acompanhem o site universidadefranciscana.edu.br. Ali haverá informações, né, a ponto de as pessoas acompanharem, e principalmente o mês de julho, até 31 de julho, inscrições para 15 cursos, né, professora? Então é bastante importante. Agradeço demais a presença da professora Thaís Machado Lopes, o professor Yuri Lamel Marques e também da professora Janilce Nunes. Obrigado mesmo pela participação de vocês aqui no Universo Acadêmico. Nós que agradecemos. Um grande abraço e um bom trabalho para vocês. Até a próxima oportunidade. Obrigada. A seguir, as informações sobre o anúncio do listão dos aprovados no vestibular de inverno 2018 da Universidade Franciscana. Nós já voltamos. Olá, sou a professora Juliana, do curso de Administração. O curso de Administração da instituição oferece ao acadêmico que ingressará uma matriz curricular atualizada com disciplinas novas, né, e poderá atuar em diferentes áreas de atuação. Na nossa matriz curricular, a gente está considerando 3 eixos temáticos para oferecer as disciplinas optativas, que também é um diferencial de mercado, uma vez que a gente tem uma demanda muito alta para a questão do agronegócio. Então, um eixo das disciplinas optativas é a gestão do agronegócio. Um outro eixo temático bem explorado no mercado atualmente é a questão do empreendedorismo e também a questão da gestão de empresas familiares. Também outro diferencial que a gente poderia considerar é a questão da matriz curricular, que ela está integrada com os cursos de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Então, uma grande quantidade da carga horária da nossa matriz ela está engajada com os outros 2 cursos citados. Então, o aluno que ingressar no curso de administração, após formado, ele conseguirá ter a formação em ciências contábeis ou ciências econômicas num período de curso bastante considerável, uma vez que existe o aproveitamento de disciplinas. Oi, eu sou o Gustavo, eu faço parte do curso de administração. Estou no mercado há em torno de uns 3 anos atuando como estágio e também estou participando da Insight Junior nesse tempo que eu estou atuando como acadêmico. Então, só para falar um pouco da minha história, eu na verdade comecei um pouco com o diretório acadêmico, minha experiência, para colocar um pouco em prática e depois tive a oportunidade de entrar na Insight Junior, que ela faz consultorias com empresas, onde eu consegui desenvolver melhor mais minhas atividades, que são em sala de aula na prática, e também desenvolver a parte de comunicação com os outros alunos que estão entrando no primeiro semestre. E o curso também trouxe muito para mim, muitas portas para o mercado de trabalho, porque abre para estágios também, oportunidades de auxiliar administrativo, de outras áreas, que também me proporciona para que eu consiga me desenvolver e aumentar meu currículo. O grande diferencial do curso para mim hoje é, na verdade, tu conseguir colocar tudo que está na teoria na prática. Então ele consegue focar um pouco bem no que é o mercado do trabalho. O ciclo de palestras do curso de Engenharia Química da Universidade Franciscana analisou a atuação do engenheiro em plataformas petrolíferas. A palestra foi realizada no Conjunto 2 da UFN por Thiago Scheid, engenheiro químico que atua em uma plataforma do litoral paulista. Eu trabalho na FPCO Cidade de Ilhabela, é uma plataforma que fica na Bacia de Santos, no pré-sal. E a nossa rotina é de 12 horas de trabalho, né? Começando às 7 da manhã até às 7 da noite, ou se tu está trabalhando no turno da noite, das 7 da noite até às 7 da manhã. Refeições, a gente acorda, toma um café da manhã, depois vai para o trabalho. Os primeiros momentos do trabalho é mais para saber o que aconteceu durante o turno passado, né? E depois a gente entra na nossa rotina de monitoramento do processo, fazer as atividades que a gente tem que fazer. A gente faz 5 refeições por dia, né, do café da manhã, tem lanche a cada 3 horas. E é isso, depois de 12 horas de trabalho,
a gente entra na folga, né? Que a gente fica embarcado. São poucas as indústrias que podem fornecer isso. Eu diria que talvez uma refinaria em terra, talvez uma petroquímica e seguido disso é uma embarcação offshore, né? Uma plataforma de petróleo. Então é uma experiência fantástica para qualquer aluno de engenharia e ficar lá não diria que é a melhor coisa, né? Mas é um trabalho, né? E é um trabalho que justamente propõe o que a gente estuda. E isso é a melhor parte, eu acho, de trabalhar offshore, trabalhar embarcado. Que recado você deixa para esse pessoal que te assistiu aqui na Universidade Franciscana? É uma atividade que tu está exposto ao risco, né? São pressões absurdas, né? A gente tem compressores que chegam a 500 bar. Isso é surreal, se for pensar, né? E a gente trabalha nesse ambiente, né? Com atmosfera que pode ser explosiva, com gás natural, com petróleo, que são líquidos fluidos inflamáveis. E o salário é bom, sim. O salário, comparado às outras indústrias, é melhor. Desde o início da carreira, ele é melhor. Justamente para ser o contraponto do perigo, né, que é trabalhar lá. Assim como das abdicações que a gente tem que ter, né? Então, é uma compensação. Eu acho fundamental que os alunos tenham esse contato com o pessoal que está trabalhando em diferentes ramos da engenharia química, no caso. Porque aí o aluno ele consegue fazer esse link entre o que a gente ensina aqui, o que ele vê aqui nas aulas e o que é aplicado, de que forma isso é aplicado dentro das empresas em geral. Além do que a troca de informações, mercado de trabalho, a troca de figurinhas com os profissionais que estão trabalhando. Por isso eu acho bem interessante, bem importante. E a Universidade Franciscana divulga nesta quinta-feira, 5 de julho, o listão com os nomes dos 320 aprovados no vestibular de inverno. O anúncio ocorre às 3 da tarde e quem vai coordenar todo esse trabalho é o professor Adilson Beus, da Coordenadoria de Seleção e Ingresso aqui da Universidade Franciscana. Ele está conosco no estúdio. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado. Trabalho em reta final de vestibular, professor, aí redações sendo corrigidas, os cadernos de prova também. Tudo para nesta quinta-feira, 3 da tarde, nós conhecermos finalmente os nomes dos 320 aprovados no vestibular de inverno, o primeiro da história da UFN. Exatamente. Para nós, né, da Coordenadoria de Seleção e Ingresso, e como estamos coordenando esse processo, é um prazer imenso, né, participar desse primeiro vestibular e com essa responsabilidade toda que nós temos, né, Sim. Em nome da instituição. Então, realmente estamos em reta final de trabalho. Estamos concluindo as correções das redações, né? E 15 horas amanhã, então, dia 5, estaremos divulgando o listão dos aprovados. Sim, imagina a expectativa, né, dos candidatos esperando esse momento e tudo mais. O pessoal que quiser acompanhar, professor, né, aqui na UFN, pode vir até a instituição, né, e acompanhar essa divulgação, enfim, observar o nome do listão no hall do prédio 15, correto? Aqui no conjunto 3 da UFN. Já é tradição, né, nós temos mantido esse, digamos assim, esse evento. Correto. Que para a instituição e para a comunidade de Santa Maria, né, é um evento porque é interessante a participação dos pais, namorados, né, os envolvidos no processo e os candidatos, naturalmente, e receber essa notícia ao vivo. Então, nós temos já participado de algumas divulgações no hall do prédio 15 e tem funcionado muito bem. Eu acho bastante interessante para nós, assim, essa visualização, né, da reação do candidato, da aprovação, e isso é muito interessante, porque nós temos acompanhado que a grande maioria dos candidatos, né, quer aprovação na UFN. Olha que legal. Então isso é muito interessante para nós, isso aumenta a nossa responsabilidade, até porque eu tenho observado, e na própria fala da reitoria, né, nós temos também observado que o nosso vestibular, né, ele tem a cara da nossa cidade, né, digamos assim, e ele tem fortalecido essa conexão dentro da região, né, cidades da região de Santa Maria, e também projetado a cidade de Santa Maria em termos de país. Eu acredito que isso é muito importante para a nossa cidade, para a nossa região, e o nosso vestibular tem esse papel. Então eu me sinto
com enorme prazer, mas também com uma responsabilidade bastante grande. Mas o processo está muito bem encaminhado e vai dar tudo certo. Não, com certeza, e vai ser um motivo de festa para pelo menos 20 aprovados que vão ser conhecidos nesta quinta-feira. Eu digo por que pelo menos 20? Porque, professor, passado esse primeiro momento do listão, vem aquela questão da lista dos suplentes. Né? E aqui há uma novidade no processo. Nós já havíamos falado no programa Universo Acadêmico Especial sobre a cobertura do vestibular, mas sempre é bom, sempre é importante reforçar para quem acompanha a programação da UFN TV e principalmente está participando desse processo seletivo. Aqui há uma mudança, professor. Então, serão anunciados às 3 da tarde os nomes dos 320 aprovados, né? E logo depois, por volta das 5 da tarde, é isso? Há uma lista com suplentes, é isso? E aí o aluno que é suplente, ele precisa confirmar o interesse em estudar na UFN, se ele tem interesse ou não de ficar com essa vaga de suplente, é isso? É isso. É exatamente isso, Rogério. Então, a nossa ideia foi também agilizar o processo de matrículas, né, com essa colocação que você fez. Então, às 15 horas sai o nosso listão, a nossa primeira chamada, digamos assim, e que tem o nome de listão, né, dos aprovados. Às 17 horas, nós iremos divulgar uma lista de suplentes, que são os candidatos suplentes, né, da primeira chamada. Sim. Esses candidatos aprovados em primeira chamada, eles deverão, no dia 9, no dia 10... As datas das matrículas. Isso, a data das matrículas. Eles deverão fazer, né, a entrega dos documentos e a efetivação da sua matrícula, né, na UFN. Naturalmente que essa lista dos suplentes, ela tem um objetivo, que é suprir aquelas vagas que não foram, aquele candidato que não teve interesse de efetivar a sua matrícula em primeira chamada. Então, também no dia 9 e 10, no mesmo período, nos mesmos dias de matrícula, digamos assim, o candidato pode fazer por meio eletrônico a confirmação de interesse de cursar, né, uma das vagas, no caso, daqueles candidatos que foram chamados como suplentes. Então, ele deverá fazer essa confirmação por meio eletrônico ou presencial. Ele pode comparecer à central de atendimento, no prédio 2, conjunto 1, onde ele fará essa intenção. Mas eu acredito que, né, pelo sistema nosso, fica muito mais fácil de forma eletrônica, mas poderá fazê-lo também de forma presencial. Sim. Mas é interessante também que, digamos, eu vou dar uma situação, vou mostrar com um exemplo. Tá, eu tenho 10 vagas de candidatos que não preencheram o curso A lá, não interessa o curso. Então, sobrou 10 vagas. Nós iremos chamar esses 10 candidatos, dentre aqueles suplentes, que demonstraram interesse, respeitando sempre a ordem, né, de classificação dos candidatos e a confirmação de interesse. Um fato interessante, Rogério, é chamar a atenção do candidato da seguinte forma: não adianta só ele confirmar interesse, né? Então, ele vai confirmar um interesse para preencher as vagas que não foram preenchidas em primeira chamada. Ele deverá, então, comparecer, aí sim, no dia 16 e 17, quando nós faremos a matrícula desses candidatos de segunda chamada. Então, eles vão entregar os documentos e efetivar realmente a sua matrícula. Sim. Tá? Então, que fique muito claro, dias 9 e 10, matrícula para os aprovados nesta primeira chamada das 3 horas do dia 5. Exatamente. Dias 16 e 17... a lista dos suplentes que confirmaram os seus interesses. Correto. Né? E já para fazer a matrícula. Isso. Esses interesses, Esses interessados. Esses interessados, esses candidatos interessados que confirmaram sua vaga, nós iremos divulgar uma lista no dia 11, né, de julho, uma listagem dos que realmente confirmaram o seu interesse. E daí no dia 16 e 17 ele faz sua matrícula, certo? Mas também no dia 16 e 17 nós divulgamos de novo uma listagem dos candidatos suplentes da segunda chamada. Correto. E assim sucessivamente. Então, a partir do dia 18, nós teremos a divulgação de listagem de suplentes ou, né, depende da situação, também a efetivação de matrículas, que nós iremos divulgando à medida que o processo começar a andar. Sim, isso ajuda a acelerar o processo, ajuda enfim, não só a universidade, mas também o próprio aluno, principalmente aquele que é de outra cidade, né, professor? Exatamente, porque o que acontece? A gente já tinha explicado, né, no universo acadêmico o que pode acontecer. O candidato ele foi aprovado,
mas ele foi aprovado em outra instituição, ou às vezes ele não tem interesse, né, de cursar, ou ele não concluiu o 3º ano do ensino médio, então ele não tem situação legal para se cursar a universidade, né, o curso de graduação. Então, nesse caso, aquela vaga, ele nem vai demonstrar interesse naturalmente e nós iremos chamar outra pessoa no lugar dele. O que antes não acontecia, nós chamávamos todos os candidatos, esses candidatos não vinham, daí nós tínhamos que chamar de novo outros candidatos para substituí-los e assim por diante. Então, essa é a ideia, é agilizar o processo. Sim. Professor, eu sei que é muito cedo ainda para a gente também já tocar nesse assunto, porque a gente tem todo um 2º semestre pela frente ainda, Sim. Mas eu sei que a Coordenadoria de Seleção e Ingresso, o trabalho lá incessante não para nunca. E muito provavelmente vocês já estão pensando no vestibular de verão 2019. Sim. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque, sim, porventura, desse universo de mais de 3.200 candidatos inscritos para o vestibular de inverno, né, quase que, eu vou colocar assim, 85%, talvez 90% deles, infelizmente não vão conseguir a aprovação por conta da quantidade de vagas. Mas há essa oportunidade lá no verão de 2019 para que ele ingresse na UFN. O que vocês já trabalham, professor? Vai pintar alguma novidade ou depende de alguma reunião do conselho ainda para estabelecer? O fato é que 34 cursos de graduação devam ser oferecidos já lá no vestibular de 2019. Eu já estive conversando com a Pró-Reitoria Acadêmica. Nós já fizemos algumas discussões, então não teremos cursos novos para o vestibular de 2019, até porque nós passamos por um processo de reformulação curricular bastante discutido aqui pela TV Unifra. Perfeito. Né? Então o nosso trabalho vai ser, porque na verdade essa reformulação já está ocorrendo. Então é interessante também chamar a atenção, os candidatos que estão ingressando agora em agosto, né, na UFN, eles já estão entrando num processo de mudança curricular, eles já estão fazendo parte desse processo, isso é muito interessante. E claro, a implantação oficial vai ocorrer em 2019, naturalmente. Então, não existe proposta de cursos novos em termos de curso presencial. Sim. O que nós temos é 2 cursos da forma EAD. Sim. Então isso já está estabelecido, que são os cursos de Geografia e Pedagogia. Correto. Inclusive falávamos sobre isso no primeiro bloco do Universo Acadêmico Exatamente, de hoje. Exatamente. Então já está estabelecido. O que nós estamos preparando, talvez a novidade, é que nós estamos pensando já no vestibular EAD. Já estamos trabalhando já desde março, né, nesse processo. Nós temos que passar por várias etapas, porque tem envolvimento de polos e tudo mais, mas eu acredito que a coisa está muito bem, né, em andamento muito bom. Já temos algumas decisões que ainda não são oficiais e nós não podemos divulgar com relação à forma de processo e tudo mais, por uma questão de tem que passar pela aprovação do Conselho Universitário. Perfeito. Então, mas é uma ideia já, e eu tenho certeza absoluta de que os candidatos, aqueles que porventura já fizeram o vestibular em algum momento aqui na UFN, sim, ou não tiveram a oportunidade de fazer agora, ou não foram aprovados daqui a pouco no vestibular de inverno, já começam a pensar nessa possibilidade também, né, professor? com certeza. São novidades sempre muito bem-vindas, né? E sim, que, de certa forma, movimentam a vida dos estudantes, enfim, de quem trabalha com essa área da comunicação, né? A vida acadêmica, né? Exato. Nós, o que é interessante chamar a atenção, Rogério, é que agora no dia 11, né, de julho, até 11, mas provavelmente no dia 11 de julho, ainda vai estar em processo as matrículas, né, desses candidatos aprovados, mas no dia 11 de julho nós iremos divulgar um edital, a Coordenadoria de Seleção e Ingresso, do processo extra-vestibular, que são as vagas remanescentes, né, de candidatos que ingressaram no vestibular de verão e que por algum motivo desistiram, né? Então essas vagas remanescentes serão abertas, oportunizadas para a comunidade, né, para os futuros candidatos que demonstrarem interesse. Sim. E então nós iremos abrir esse processo nos cursos que dispõem dessas vagas, naturalmente, né? Eu não tenho ainda toda essa listagem. Mas há uma boa quantidade de vagas, né, professor? Geralmente tem. Provavelmente nós temos vagas em praticamente todos os cursos. Tem algumas exceções, que são cursos muito procurados, medicina, odonto, mas de forma geral nós temos na grande maioria dos cursos. Então o candidato também pode se ligar. A forma de ingresso no processo, através do processo extra-vestibular é através do Enem. Né, dos últimos Enem, o candidato vai apresentar seu desempenho
e vai fazer sua matrícula, naturalmente, se assim o desejar. Sim. E vai também ser um aluno nosso a partir do mês de agosto, vai cursar o segundo semestre. Olha que então é uma grande oportunidade. Sim, né? É uma informação muito importante que o senhor está trazendo. Sim. 11 de julho, então, 11 de o julho. edital do processo extra-vestibular. Exatamente. Ele deve ser publicado no site universidadefranciscana.edu.br. Exatamente. Muito interessante isso. Professor, reforçando então, nesta quinta-feira, 5 de julho, 3 da tarde, listão dos aprovados com os 320 nomes. 5 da tarde, nós teremos a listagem dos suplentes, correto? Isso. Matrículas 9 e 10 de julho para os aprovados em primeira chamada. E confirmação de vaga dos candidatos suplentes, também 9 e 10. Perfeito. Nos dias 16 e 17 de julho... A matrícula dos candidatos em segunda chamada. Essa listagem da segunda chamada será no dia 11. Sim. 11 de julho. Então, e também no dia 11 de julho, já a abertura do processo extravestibular. Também. Nós temos um calendário nesse mês de julho extremamente repleto de atividades. O fato é que, professor, oportunidades não faltam para que os estudantes venham buscar conhecimento e venham buscar uma graduação aqui na Universidade Franciscana. Sim, os nossos cursos, né, Rogério, eles têm um reconhecimento ímpar, digamos assim, né, de excelência por toda a comunidade e eu acredito que a gente tem bem feito esse papel. E agora, com o advento da Universidade Franciscana, né, a ideia é que fique cada vez melhor, né? E com a reformulação curricular que foi estabelecida, né, promovida em termos institucionais, eu acredito que também vai melhorar muito mais, vai melhorar essa conexão do estudante, né, da sala de aula, né, do seu laboratório com a comunidade, quer dizer, o campo de trabalho dele vai ter uma conexão direta com o trabalho que ele irá executar com a sua formação específica. Muito bem. Professora Adilson Belce, da Coordenadoria de Seleção e Ingresso aqui da Universidade Franciscana, muito obrigado pelas informações, pelas novidades e principalmente por mais uma vez. Eu sei que o senhor está coordenando ainda essa reta final de vestibular, Sim. mas sempre encontra um espaço para vir aqui na UFN TV trazer as informações. Muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Ficamos na expectativa do listão. listão, então, nesta quinta-feira. Pois não. Obrigado, professor. Até a próxima oportunidade. E esta edição do Universo Acadêmico vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no YouTube, basta colocar UFN TV, ou também nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Nós voltamos na próxima sexta-feira com o Universo Acadêmico. Um grande abraço a todos e até lá.